Bem-vindos ao nosso vídeo sobre Daniel Alves, um jogador de futebol renomado e respeitado no mundo do esporte. Conhecido por sua habilidade e dedicação, Daniel Alves tem uma carreira impressionante, tendo jogado para alguns dos maiores times de futebol do mundo, incluindo o Barcelona, o Paris Saint-Germain e a seleção brasileira. Mais recentemente, notícias chocantes surgiram sobre o jogador, quando foi preso provisoriamente acusado de violência sexual. Nós vamos explorar essa situação e fornecer informações precisas sobre o assunto. Lembre-se que, como em qualquer acusação criminal, Daniel Alves é inocente até que se prove o contrário. A notícia da prisão de Daniel Alves foi um choque para muitos fãs e amigos do jogador. De acordo com as informações disponíveis, ele foi preso provisoriamente acusado de violência sexual. A acusação é muito séria. Como em qualquer caso criminal, é importante lembrar que o jogador é inocente até que se prove o contrário. A polícia está conduzindo uma investigação para apurar os fatos e determinar se há provas suficientes para levar o caso a julgamento. É importante esperar o desfecho da investigação antes de fazer qualquer julgamento ou comentário sobre o assunto. É importante lembrar que a violência sexual é um crime grave e deve ser tratada com a devida seriedade e respeito. É importante evitar especulações ou julgamentos precipitados antes que todos os fatos sejam conhecidos e o processo legal tenha seguido seu curso. A reação do público à notícia da prisão de Daniel Alves foi mista. Muitos fãs e amigos do jogador expressaram sua surpresa e tristeza com a notícia, e muitos se mostraram dispostos a acreditar na inocência dele. Outros, no entanto, expressaram preocupação e indignação com a acusação de violência sexual. Alguns especialistas e comentaristas esportivos também se pronunciaram sobre o assunto, lembrando que é importante esperar o desfecho do processo antes de fazer qualquer julgamento ou comentário sobre o assunto. É importante notar que, independentemente de como as pessoas reagem à notícia, é crucial tratar o assunto com sensibilidade e respeito. A violência sexual é um crime grave e deve ser tratada com a devida seriedade. O processo legal para acusações de violência sexual varia de acordo com as leis e regulamentos de cada país ou região. No entanto, geralmente, o processo envolve as seguintes etapas. 1. Investigação. A polícia conduz uma investigação para apurar os fatos e coletar provas. Isso pode incluir entrevistas com as partes envolvidas e testemunhas, coleta de evidências físicas e análise de registros eletrônicos. 2. Ação criminal. Se a investigação for conclusiva e houver provas suficientes, o caso pode ser levado a julgamento. O réu é notificado de sua acusação e tem a oportunidade de se defender. 3. Julgamento. O julgamento é realizado por um juiz ou júri, onde as provas são apresentadas e as partes são ouvidas. O juiz ou júri decide se o réu é culpado ou inocente. 4. Sentença. Se o réu é considerado culpado, é condenado e pode ser sentenciado a uma pena, como prisão ou multa. Se o réu é considerado inocente, é absolvido e liberado. 5. Recurso. Se uma das partes não concordar com o resultado do julgamento, pode apresentar um recurso para um tribunal superior para revisar a decisão. É importante lembrar que cada caso é único e pode ter nuances diferentes dependendo das leis e regulamentos de cada país ou região. Conclusão: o caso de Daniel Alves é uma situação delicada e séria, e é importante tratar o assunto com sensibilidade e respeito. A acusação de violência sexual é uma questão legal e é importante esperar o desfecho do processo antes de fazer qualquer julgamento ou comentário. É importante lembrar que, como em qualquer caso criminal, o acusado é inocente até que se prove o contrário. O processo legal é complexo e demorado, e é importante esperar o desfecho do processo antes de fazer qualquer julgamento ou comentário sobre o assunto. A violência sexual é um crime grave e deve ser tratada com a devida seriedade e respeito. É importante evitar especulações ou julgamentos precipitados antes que todos os fatos sejam conhecidos e o processo legal tenha seguido seu curso. Esperamos que a verdade venha à tona e que todos os envolvidos sejam tratados com justiça.